casa sempre foi frequentada por importantes personagens brasileiros. Quem vem de fora também faz questão de provar as delícias do local. Artistas, políticos e até reis e rainhas já sentaram por essas mesas. Um café servido com simplicidade e requinte desde os tempos em que o Rio de Janeiro era a capital do país. A casa, fundada em 1894, tem receitas de refeições e doces tão antigas quanto deliciosas. E algumas delas estão aqui, no livro Confeitaria Colombo, Os Sabores de uma Cidade. Por isso, a entrevista de hoje vai ser com os dois autores do livro, o historiador Antônio Edmilson Rodrigues e o nosso chefe da casa, Renato Freire. Antônio, em que contexto a Colombo foi criada e se desenvolveu? Final do século XIX, um processo de urbanização, de modificações na cidade muito grande, por conta daquilo que é o paradigma da época, Paris. A confeitaria tem esse cruzamento com aquilo que era essa dinâmica externa, mas também tem um componente interno, que é ser fundada por um português com estilo francês. Ela toma uma dimensão diferenciada daquilo que é a sua criação em 1894, quando de uma briga do Olavo Bilac com o gerente de uma outra confeitaria que era importante na Rua do Ouvidor, a grande rua da cidade, a Confeitaria Pascoal, e traz para Colombo toda a sua turma. Qual era essa turma? O pessoal da Academia Brasileira de Letras. E isso dá uma visibilidade nova a Colombo e à Rua Gonçalves Dias, que se torna, tanto quanto a Ouvidor, uma rua de referência na cidade. Das histórias que estão aqui no livro, qual é a sua preferida, mais curiosa? Bom, são inúmeras histórias, são quase 120 anos de Colombo, mas há algumas que chamam a atenção, ou porque estabeleceram uma conexão com alguém importante, ou porque foram o contrário do que é a Colombo como espaço de civilização. Um assassinato, coisa trágica, na Colombo. Um senhor foi assassinado pela mulher porque estava tendo um caso com a irmã dela. Isso saiu nos jornais, a Colombo associada ao assassinato, nesse chão, nesses espelhos todos, e não quebrou nada, diga-se de passagem, o tiro não atingiu os espelhos. E a outra história é uma história que envolve o grande compositor Heitor Villa-Lobos. Quando da morte do seu pai, a sua mãe, com dificuldades em casa, muitos filhos, resolveu ter uma atividade complementar e resolveu lavar as toalhas e os guardanapos da Colombo e também passá-los. E o Heitor Villa-Lobos era o encarregado de trazer as toalhas, os guardanapos a Colombo. E ele começou a se relacionar com a Colombo e mais tarde acabou sendo um dos músicos do conjunto que tocava para os clientes no almoço e no jantar. Edmilson, nesses 119 anos de história, o perfil do frequentador aqui da casa mudou muito? Só olhar lá para baixo. De um período inaugural em que as pessoas tinham obrigatoriamente que vestir paletó, e por isso a Colombo tinha uma série de paletós guardados exatamente para os clientes que não se lembravam de trazer o paletó, e o paletó também funcionava de maneira dupla, além de permitir as pessoas entrarem, também era um lugar onde se botava a gorjeta, porque era proibido a gorjeta na Colombo. Quando o cara devolvia o paletó, nos bolsos do paletó estava a gorjeta dos garçons. Hoje, ao contrário disso, as pessoas vêm de bermuda, sandália de dedo, e a Colombo, com isso, tem esse acompanhamento da vida da cidade, das mudanças na cidade. É como se a história da Colombo fosse a história da própria cidade, os altos e baixos da cidade. Então ela se adaptou a esse novo momento da cidade, e isso fez com que a gente, no livro, tivesse como ideia central estabelecer esses dois personagens, a cidade e a Colombo. Renato, especialmente os seus doces são lindos. De onde vieram essas receitas? Essas receitas são tradicionais da casa e, na realidade, os doces são da Colombo, Eu estou aqui para ajudar a Colombo a fazer, mas eles vieram basicamente, são doces conventuais portugueses misturados com um pouco da gastronomia francesa, que foi durante o período que a Colombo viveu o seu auge a grande influenciadora da gastronomia mundial.
Nesse século de cozinha europeia, aqui no Brasil, alguma coisa mudou pelo gosto ou pelo clima do nosso país? Sim, as coisas foram mudando como a sociedade mudou, né? A sociedade brasileira evoluiu e a Colombo também. Só que a Colombo sempre teve uma proposta vanguardista, inclusive na gastronomia. Ela foi o primeiro lugar a ter diversos produtos que hoje são corriqueiros. Tá certo? Teve influência desde lançar o chá como uma coisa tradicional no final da tarde, foi aqui na Colombo. Foi o lugar que importava giro para fazer os primeiros sorvetes que eram vendidos aqui dentro. E isso foi, a cada década tinha uma novidade que a Colombo estava sempre um pouco à frente do seu tempo. Então, o que a Colombo tem feito ao longo dos anos, que quer reproduzir novamente, é mudar sempre para continuar a mesma.